és a nossa estrela da manhã. Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã. Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Vamos orar. A Bia pode começar com uma oração? Senhor meu Deus, obrigada, Deus, por cada vida que está aqui. Senhor, que priorizou a tua casa. Senhor, eu te agradeço o teu nome. Senhor Jesus, aceita o nosso louvor, ó Deus, a nossa adoração. Senhor, que possamos agora, Deus, esquecer problemas, ó Deus, a angústia que nos preocupa, e possamos estar com os olhos voltados somente a ti, ó Deus. Que esse culto, ó Deus, possa chegar a ti, Senhor Jesus, o nosso louvor, abençoa a mensagem, ó Deus, tudo que formos fazer, Senhor, que seja feito exaltando o teu nome, ó Deus. Coloco os irmãos, ó Deus, que estão ouvindo, ó Deus, que não puderam ouvir, Senhor, diante de cantar também, ó Deus. É isso que eu te pedimos, a gente agradecendo, ó Deus, nos abençoa, ó Deus. Te louvamos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui. Em teu nome que eu orei, Jesus. Amém. Amém. Se as ondas dessa vida destruírem tua fé, fazendo que duvides de que em breve
esquecer o que falei. Se na história deste mundo os meus pés já empoeirei, mesmo se uma mãe viesse e seu filho se esquecer, ainda assim não haveria de me esquecer de ti. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, um dia prometi voltar e pronto estou a cumprir. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Virei outra vez. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Virei outra vez. Amém. Essa é a fidelidade do Senhor. Ele cumpre as promessas que faz, e por isso que temos a absoluta certeza, porque cremos no caráter de Deus, cremos na fidelidade da palavra de Deus, e por isso que estamos aguardando a sua volta até hoje, e aguardaremos até o final da nossa vida. E se Ele vier antes, amém. Se Ele vier depois, amém. Mas Ele vai voltar. Não importa o que aconteça, a palavra de Deus é uma e ela vai se cumprir, porque é um Deus maravilhoso. Vamos cantar sobre a glória de Deus. Esse atributo grandioso que Deus tem, que é a sua glória, que resplandece, que deixa marcas, que deixa sinais por onde quer que ele passe. Moisés subiu ao monte e estava com Deus e tinha acesso, mesmo que parcial, à glória de Deus. E mesmo assim, quando ele descia do monte, seu rosto brilhava, mostrando, dando sinais visíveis, como era comum no Antigo Testamento, visíveis da glória de Deus. E muitos não acreditam que é possível de se ver e de se contemplar a glória de Deus, no sentido da criação, todas as belezas, todas as maravilhas que nós podemos ver, é um pedaço, é algo muito pequeno que demonstra a grandiosidade do nosso Deus. E este hino aqui: se nos cega o sol ardente quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Deus é muito grande, Deus é muito poderoso, Deus tem todo o poder em suas mãos, nada escapa do controle dele, nada está além dele, nada passa desapercebido por ele. Esse é o atributo de Deus que está mais longe de nós. Tamanho do poder de Deus. Ele sim nos dá o ar para respirar,
pela sua bondade. Ele sim nos dá a força para trabalhar pela sua bondade. Ele sim, Ele dá pequenas amostras, Ele cura pessoas, Ele faz milagres, Ele ressuscita os mortos, Ele levanta aleijado, Ele dá visão aos cegos, mas isso não é absolutamente nada comparado a todo o poder que Ele tem nos céus e na terra. Todo o poder é do Senhor, e esse é o Deus a quem servimos, e esse Deus tão deslumbrante como é o título desse hino, esse Deus que é tão maravilhoso, estamos sob a proteção, sobre o cuidado dEle, que nos cerca todos os dias, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Esse é o Deus maravilhoso que nós temos crido. Esse é o Deus que é o autor da nossa fé, o autor e o consumador da nossa salvação. Por causa de Jesus Cristo, nós podemos dizer que somos salvos, somos remidos pelo poder do amor de Jesus Cristo, por cada um de nós, pelo amor de Deus Pai. Amém por isso. Quando nós paramos para pensar que nós somos imagem de Deus, semelhança de Deus, semelhantes a Deus, não que nós sejamos mini deuses ou deuses na terra, não é isso que eu quero dizer, mas Deus nos fez a imagem e semelhança dele, coisa que um outro serzinho queria ser, mas nunca foi, nunca será, e ele tem ódio de você por causa disso. Talvez eu esteja falando algo que o pastor vai comentar hoje, mas nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós somos hoje chamados de filhos de Deus, coisa que o diabo também queria ser e nunca será.
e Ele tem ódio de cada um de nós por isso. Nós somos remidos e comprados e teremos a nossa salvação, mesmo tendo pecado contra Deus, mesmo com essa natureza pecaminosa, com esse corpo falho e com pensamentos falhos. Nós temos paz, porque temos Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E esse é um dos hinos mais bonitos que temos no Inário, o 398. Lembra qual que é, Vicente? É o "Se paz a mais doce, me deres gozar". Esse hino é muito lindo. Vamos cantar? Testei a memória do irmão ali. Se paz a mais doce, me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó cego eu estou, apesar de aflições, e feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado, o meu Salvador, foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. A mim meu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar ao céu onde vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém. Cantar essa música aqui, Bondade de Deus, uma música mais recente que estamos aprendendo aqui na igreja. Não ensaiamos ontem, mas é uma música muito bonita e creio que todos já estejam familiarizados com ela. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em suas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo,
bondade de Deus. Amém. O Senhor é bom e a graça de Deus é assombrosa, no sentido de ser espantoso pelo tamanho, pela paciência que Deus tem conosco. Às vezes a gente não tem paciência com um colega de trabalho porque ele pega a caneta da tua mesa, do escritório, ou tua família que o teu irmão pega. O que vocês pegam no quarto? Brincadeira. Mas às vezes nós perdemos a paciência por coisas tão triviais, mas tão pequenas. E o Senhor é gracioso nessa história aqui, que esse texto aqui é uma oração que está lá no Salmo 51, onde Davi comete um adultério com Batseba, onde ele comete um assassinato, levando o marido Urias de Batseba para frente de batalha para que ele morresse. Então Davi, um adúltero, um assassino, mas escolhido por Deus, eleito por Deus, para que fosse o rei do seu povo, para que fosse um grande homem de fé, porque Deus é gracioso, Deus é muito paciente conosco, Ele nos dá várias chances. Ele não é tolerante com o pecado, mas Ele é gracioso ao ponto de nos dar várias e várias oportunidades para o arrependimento, e para que possamos sempre no nosso momento de maior fragilidade olhar para os céus e clamar pela graça de Deus. Esse é o Deus a quem servimos.
fechar os nossos olhos. Pai, pedimos agora, Senhor, que Teu Espírito seja derramado neste lugar, Senhor. Que nos dê entendimento, que nos ilumine os pensamentos, para que possamos entender, Senhor, a Tua palavra, a Tua revelação, a palavra de Deus, que nos será pregada nessa noite, Senhor. Oramos para que essa graça, Senhor, nos alcance sempre, com segurança, com proteção, Senhor, com bênçãos, com dons, com inteligência, com sabedoria, Senhor. Nos alcance a todos, Deus, neste momento, em nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém. Amém. Convido o pastor para ministrar a palavra de hoje. Boa noite a todos. Prazer realmente estarmos juntos aqui em nome do Senhor, para juntos estudarmos a palavra de Deus, a palavra do Senhor, né? Feliz de ver novamente o Vicente por aqui. Ele fugiu, né? Semana passada. Mas é sempre muito bom vê-lo, tê-lo aqui, os nossos visitantes também. Que Deus esteja abençoando profundamente. E eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Reis, segundo livro dos Reis de Israel, no capítulo 9. Segundo livro dos Reis de Israel, no capítulo 9. Nós temos nesses últimos domingos falado sobre o livro de Reis, né? Falamos sobre a história da mulher sunamita, falamos sobre os 4 leprosos, falamos o que mais? Falamos sobre Azael na semana passada, né? E nós vamos hoje então no capítulo 9, lermos essa história e meditarmos na palavra do Senhor. Todos encontraram? Segundo livro dos Reis, no capítulo 9, diz assim: enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: ponha a capa por dentro do cinto, pegue esse frasco de óleo e vá a Ramot de Gileade. Quando lá chegar, procure Jeú, filho de Josafá e neto de Ninzi. Dirija-se a ele e leve-o para uma sala longe dos seus companheiros. Depois pegue o frasco, derrame o óleo sobre a cabeça dele e declare: assim diz o Senhor, eu estou ungindo rei sobre Israel. Em seguida, abra a porta e fuja, sem demora. Então o jovem profeta foi a Ramot de Gileade. Ao chegar, encontrou os comandantes do exército reunidos e disse: traga uma mensagem para ti, comandante. Para qual de nós? Perguntou Jeú. Ele respondeu: para ti, comandante. Jeú levantou-se, entrou na casa. Então o jovem profeta derramou o óleo na cabeça de Jeú e declarou-lhe: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu o estou ungindo rei de Israel, povo do Senhor. Você dará fim à família de Acabe, seu senhor. E assim eu vingarei o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, derramado por Jezabel. Toda a família de Acabe perecerá. Eliminarei todos os do sexo masculino da sua família em Israel, seja escravo, seja livre. Tratarei a família de Acabe como tratei a de Jeroboão, filho de Nebate, e a de Baasa, filho de Aías. E Jezabel será devorada por cães num terreno em Jezreel, e ninguém a sepultará. Então ele abriu a porta e saiu correndo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, pedimos agora que o Teu Santo Espírito opere nesse lugar. Sabemos da Tua presença, sabemos da presença dos Teus exércitos aqui. Pedimos então que o Senhor agora haja sobre nós, sobre a nossa mente e coração.
para compreendermos o recado, a palavra, a mensagem do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Semana passada falamos de Azael, né? Quem que foi Azael? Azael era, não sei se todos se lembram, né? Ele tomou o lugar de Ben-Hadad, era servo de Ben-Hadad, o rei. E Ben-Hadad ficou doente e disse: Azael, pergunte lá para Eliseu se eu vou sarar. E Eliseu disse o quê? Vai sarar, porém vai morrer. Lembram? Vai sarar, porém vai morrer. E daí Eliseu olha fixamente em Azael, até o Azael ficar constrangido. E Eliseu começa a chorar. E Azael pergunta para Eliseu: por que, profeta, está chorando? Daí o profeta diz: porque eu estou vendo o que você vai aprontar, né? Você se tornará rei no lugar de Ben-Hadad, e você vai matar mulheres, crianças, grávidas. E Eliseu chorou, lembram? E daí o Azael, quando chegou lá para o rei Ben-Hadad, Ben-Hadad perguntou: o que o profeta respondeu? E o Azael falou assim: respondeu que você vai sarar. E no dia seguinte, ele foi lá, molhou um cobertor e sufocou e matou Ben-Hadad, o rei, e se tornou rei no lugar dele. Lembram, né? Então, que história difícil, que homem mau esse Ben-Hadad, né? Mas, no entanto, ou melhor, que homem mau este Azael. E lembram por que Azael se tornou rei? Vamos lembrar um pouco da história, né? Elias estava deprimido na caverna, e Deus falou: saia da caverna, eu tenho 2 reis para você ungir e um profeta. Você vai ungir Azael, rei sobre a Síria, e você vai ungir Jeú, rei de Israel. Só que Elias, quando saiu da caverna, ele só ungiu Eliseu, que ele já estava desanimado, né? Ele não ungiu nem Azael e nem Jeú. E a história que nós estamos vendo agora é quando Azael foi ungido, foi a semana passada, e acabou matando Ben-Hadad, se tornando rei. E ele era mau, né? E agora, na história de hoje, é a unção de Jeú. E diz a palavra de Deus que Eliseu chamou um dos seminaristas, mantenham aberto aí no capítulo 9, né? Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e disse: vai lá e unja Jeú, filho de Josafá, neto de Nise, rei sobre Israel. Eliseu chamou um profeta para fazer aquilo. A tradição diz que esse profeta, que aqui não aparece o nome, sabe quem que era? A tradição que diz, não é a Bíblia que diz, tá? A tradição judaica diz que era Jonas, o jovem Jonas, que mais tarde ele é chamado por Deus e tem toda aquela história do grande peixe que o engole, né? Mas aqui ele está jovem, segundo a tradição, e ele é chamado para ungir Jeú. E é interessante, né, que Deus que escolheu tanto Azael quanto Jeú. E a pergunta que fica: por que Deus escolheria 2 reis ímpios e mandaria ungir esses homens ímpios? Porque, na verdade, o Azael sufocou Ben-Hadad, mas o Jeú era pior do que o Azael. Vamos ver um pouquinho de Jeú, porque diz assim, a palavra de Deus. Vamos ver ali no versículo 1, no versículo 3, o que diz? Ó, capítulo 9, versículo 3. Depois pegue o frasco, derrame óleo sobre a cabeça e declare: assim diz o Senhor, eu estou ungindo o rei sobre Israel. Em seguida abra a porta e fuja. O cara era tão ruim, esse Jeú,
que quando Eliseu disse para ele ungir o Jeú, ele disse assim, vai lá, coloca óleo na cabeça dele, unja e depois se manda, saia correndo, fuja. Por quê? Porque não era flor que se cheire, né? E a gente fica pensando, por que Deus escolheu Jeú? Vamos ver mais um texto no versículo 10, olha o que diz. Diz assim, e Jezabel será devorada por cães no terreno em Jezreel, e ninguém a sepultará. Então ele abriu a porta e saiu correndo. Os irmãos já pararam para pensar como era terrível esse Jeú, que o profeta teve que correr. Vamos ver no versículo 14 o que diz. Então Jeú, filho de Josafá e neto de Nizi, começou uma conspiração. Então Jeú era um conspirador, era alguém que metia medo nas pessoas. E vamos ver o versículo 20 para a gente ver o caráter desse Jeú. Diz assim o versículo 20, até brinquei com o Vicente, que é alguma coisa sobre Israel nesse texto, eu vou ler aqui, diz assim. A sentinela relatou, ele chegou a eles, mas também não está voltando, e acrescentou, o jeito do chefe da tropa guiar o carro é como o de Jeú, neto de Nizi, dirige como um louco, né? Então o cara olhou de longe lá e disse assim, olha, eu não sei quem que é, mas pelo jeito que está dirigindo é o Jeú, porque ele dirige que nem um maluco. Essa era a fama desse indivíduo, e Deus manda ungir esse cara. E a pergunta que fica, por quê? Por que Deus chamou Azael, que acabou matando Ben-Hadad, e agora chama Jeú? Existe um motivo, a soberania de Deus. A soberania de Deus muitas vezes está associada com o juízo de Deus. E a gente tem que entender isso. Porque Deus tem o controle de todas as peças que estão na terra, no planeta. Deus tem o controle de cada pessoa e Ele usa, assim como Ele usou o faraó no Egito, assim como Ele usou o Ciro. Lembram? A gente está estudando os pós-exílicos, né? Assim como Ele usou Nabucodonosor e chamou o meu servo, Ele tem ali à disposição. E conforme o propósito da sua vontade, Ele usa os reis, Ele usa os governadores, Ele usa os príncipes, mesmo os ímpios, para que a soberania dele se manifeste e o juízo dele também seja executado conforme a sua vontade. A gente vê que muitas vezes Deus permite que esses homens sejam levantados, homens maus, mas é um remédio amargo que muitas vezes tem que ser dado a uma sociedade, principalmente uma sociedade que está pecando coletivamente, que está andando contra Deus, e Deus muitas vezes levanta alguém para vir em juízo sobre essa sociedade. Porque o objetivo de Deus é pegar essa sociedade, dar um chacoalhão e movê-la de forma que ela possa ser restaurada. E às vezes Ele tem que usar o homem ímpio, para que açoite, para que o povo se aperceba dos seus pecados, para que o povo se aperceba dos seus erros e retome a uma posição que agrade a Deus. É Deus dando oportunidades de mudança. Existe um questionamento muito grande no Brasil, né? Que nós estamos num período complicado, né? Um período em que estão liberando o aborto, né? Um período que estão incentivando comportamento lascivo, comportamento promíscuo sexualmente. Eu estive uma semana num treinamento agora que, se eu falar aqui, tem que censurar o que foi esse treinamento do governo federal.
porque eles estão tentando normalizar uma atitude sexual que a Bíblia chama de pecado e que condena. E muitas vezes o homem ímpio está no poder para mover a sociedade, chacoalhar a sociedade e fazer a sociedade reagir contra o pecado e voltar-se para as Escrituras Sagradas. A soberania de Deus, muitas vezes ela se move associada a um juízo. E tem 3 tipos de juízos que nós vamos ver aqui nesse texto. O primeiro juízo é o juízo punitivo de Deus. Quando Deus levanta Jeú, havia o contexto de tudo isso, um juízo punitivo. Vamos abrir lá em 1 Reis, no capítulo 21. Tinha acontecido algo, lembram lá no capítulo 21? Nós já pregamos também sobre isso. Que um homem chamado Nabote, ele tinha uma vinha, lembra? Eu vou contar a história resumidamente, os irmãos vão lembrar. Nabote tinha uma vinha do lado da casa do palácio de Acabe. E Acabe olhou a vinha de Nabote e desejou aquela vinha. Daí ele chegou lá e disse: Nabote, me venda a sua vinha, troque por outro terreno, eu quero a sua vinha. E Nabote respondeu o quê? Longe de mim esteja que eu te dê a herança dos meus pais. Jamais farei isso. E daí o Acabe ficou todo triste. Chegou para a mulher dele. Como é que era o nome da mulher do Acabe? Jezabel, né? Chegou, eu queria aquela vinha, ele não quer me dar. Daí Jezabel olha para ele e diz: você não é rei? Você não é rei? Dá um jeito aí, você consegue. Daí eles pegaram uns homens mentirosos, filhos de Belial, para difamar Nabote. Fizeram um julgamento fake e condenaram Nabote, mataram Nabote. E quando ele morreu, Acabe ficou todo feliz e fez o quê? Jezabel falou assim: vai lá, a vinha é tua agora. Ele usou de uma artimanha suja para conseguir o que ele queria. E será que Deus estava vendo? Quando Nabote estava se preparando para tomar posse da vinha, olha só o que Deus falou em 1 Reis, no capítulo 21, no versículo 17. Diz assim, todos encontraram, né? Então a palavra do Senhor veio ao tesbita Elias: vai encontrar-se com Acabe, o rei de Israel, que reina em Samaria. Agora ele está na vinha de Nabote para tomar posse. Diga-lhe: assim diz o Senhor, você assassinou um homem e ainda se apossou da sua propriedade. E acrescente: assim diz o Senhor, no local onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o seu sangue. Isso mesmo, o seu sangue. Acabe disse Elias: então você me encontrou, meu inimigo? Eu o encontrei, ele respondeu, porque você se vendeu para fazer o que o Senhor reprova. E ele diz: vou trazer desgraça sobre você, devorarei seus descendentes, eliminarei sua família, todos do sexo masculino em Israel, sejam escravos, sejam livres. Farei sua família o que fiz à família de Jeroboão, filho de Nebate, e Abaasa, filho de Aías, pois você provocou a minha ira e fez Israel pecar. E acerca de Jezabel, o Senhor diz: os cães devorarão Jezabel, junto ao muro de Jezreel. Os cães comerão os que pertencem a Acabe e que morreram na cidade, e as aves do céu ali se alimentarão dos que morreram
no campo. Nunca existiu ninguém como Acabe que, pressionado por sua mulher Jezabel, vendeu-se para fazer o que o Senhor reprova. Quando Acabe cometeu aquele pecado contra Nabote, Deus estava olhando e Deus falou: não ficará impune. Juízo punitivo. Daí sabe o que Deus faz? Deus diz assim: unja Jeú, porque eu tenho um trabalho para ele. Diz que para acabar com um doido precisa de um mais doido, né? Não é isso? E o Jeú era o mais doido. Até dirigir meio louco ele dirigia, né? E daí Deus levanta Jeú, o profeta vai lá, unge Jeú. Vamos voltar lá para 2 Reis, no capítulo 9, e nós vamos ver o que aconteceu. Porque a palavra de Deus, ela se cumpre. Quando o profeta, esse profeta que não aparece o nome, que muitos historiadores dizem que era Jonas, quando ele unge Jeú, em particular, no versículo 11, vamos ler, do capítulo 9, diz assim: quando Jeú voltou junto aos outros oficiais do rei, um deles perguntou: está tudo bem? O que esse louco, que seria o profeta que ungiu ele, né, queria com você? Jeú respondeu: vocês sabem como é que é essa gente, e sabem as coisas que eles dizem. Mas insistiram: não nos engane, conte-nos o que ele disse. Então Jeú contou. Ele me disse o seguinte: assim diz o Senhor, eu estou te ungindo rei sobre Israel. Imediatamente eles pegaram seus mantos e estenderam sobre o degrau diante dele. Em seguida tocaram trombeta e gritaram: Jeú é rei. E qual que era a missão de Jeú? Acabar com a família de Acabe, acabar com Jezabel, acabar com a descendência de Acabe, virar a página da história de Israel, que no período de Acabe teve os momentos mais terríveis, porque Acabe e Jezabel mataram os profetas de Deus, perseguiram os servos de Deus. Acabe e Jezabel desenvolveram o culto a Baal. Acabe e Jezabel fizeram aquele povo sofrer. Foi por causa do pecado de Acabe e Jezabel que não choveu naquele reino por 3 anos, lembram? Mediante a palavra de Elias. E Deus, ele estava vendo, Deus estava olhando, Deus estava percebendo. E uma coisa que nós temos que entender é que Deus não deixa pecado impune. Às vezes a gente pensa: eu fiz um pecadinho, mas isso daí... Mas Deus é perfeito e santo, Deus não deixa pecado impune. Nenhum. Porque se Deus deixasse 1 milímetro de pecado no universo impune, ele deixaria de ser Deus, porque ele deixaria de ser santo, santo, santo. No momento em que Deus permitisse o pecado impune, os anjos de Deus não poderiam mais cantar santo, 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 24 horas por dia, cantando e louvando a santidade de Deus. Todo pecado no universo será punido, inclusive o meu e o seu. Por isso que Jesus veio. Foi por isso. Se você não se apossar pela fé do sacrifício de Jesus, cada pecado, voluntário ou involuntário, cada palavra maldita que saia da sua boca, cada intenção do coração que desagrade a Deus,
Deus irá julgar, porque Ele é santo. Por isso que Deus providenciou algo de extraordinário. Sabe que nós cantamos agora há pouco, né? Se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? O Criador do sol colocou cada molécula de energia no sol. Olha o poder de Jesus. Não é verdade? Ele criou o sol. Alguns indicam que o Shekinah de Deus, que é a nuvem de glória, era mais poderosa do que o fulgor do sol, porque era a presença do Espírito Santo. E quando a Bíblia fala da ressurreição de Jesus, diz que Jesus foi ressuscitado pela glória do Pai, que é superior a toda a energia do universo. E Jesus é chamado no livro de Hebreus aquele que não só criou, mas que sustenta todas as coisas pelo seu poder. E esse Deus santo, santo, santo não tolera pecado. Tem um texto na Bíblia que diz assim, que o teu pecado te alcançará. Por isso que em tempo nós podemos recorrer a Jesus. E a Bíblia diz que se nós tivermos os nossos pecados perdoados, a questão está resolvida. E resolvida eternamente. Quando Acabe pecou contra Nabote, quando Acabe pecou contra a nação, quando Jezabel pecou contra a nação, quando os profetas de Deus foram mortos, quando os servos de Deus foram perseguidos, Deus estava vendo. E Deus disse para Elias, Elias, unja Jeú, que eu tenho uma missão para ele. Vamos ver o que aconteceu. Nós vamos ver segundo o Reis 9, de 7 a 10. Vamos ver o que diz a Bíblia. O profeta ungiu a Jeú e disse assim, versículo 7, você dará fim à família de Acabe, seu senhor. E assim eu vingarei o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor derramado por Jezabel. Então toda a família de Acabe perecerá. Eliminarei todos os do sexo masculino da sua família em Israel, seja escravo, seja livre. Tratarei a família de Acabe como tratei a de Jeroboão, filho de Nebate e de Baasa, filho de Aías. E Jezabel será devorada por cães num terreno em Jezreel, e ninguém a sepultará. Então ele abriu a porta e saiu correndo. E vamos ver o que aconteceu. Uma vez Jeú estava indo na direção dos descendentes de Acabe, do filho de Acabe, e daí perguntaram, quem que vem lá? Daí, pelo jeito que dirige, é Jeú, que dirige que nem um louco, lembra? Daí Jeú, ele se aproxima do filho de Acabe e diz o versículo 24 do capítulo 9. Então Jeú disparou seu arco com toda a força e atingiu Jorão nas costas. A flecha atravessou-lhe o coração e ele caiu morto. Jeú disse a Bidkar, seu oficial, pegue o cadáver e jogue-o nesta propriedade que pertencia a Nabote de Jezreel. Lembre-se da advertência que o Senhor proferiu contra Acabe, pai dele, quando juntos acompanhávamos sua comitiva. Ele disse, ontem vi o sangue de Nabote e o sangue dos seus filhos, declara o Senhor, e com certeza farei você pagar por isso.
nesta mesma propriedade. Significa o quê? Acabe tomou a propriedade e matou Nabote. E Deus levanta Jeú para destruir o filho de Acabe e derramar o sangue dele na mesma propriedade. Porque o pecado alcança o pecador e alcança a família do pecador. Deus levantou 2 homens ímpios e na sua soberania Deus estava fazendo justiça. Estava fazendo justiça. Segundo Reis, no capítulo 9, versículo 30, vamos ler? Diz assim, 9:30. Em seguida, Jeú entrou em Jezreel. Ao saber disso, Jezabel pintou os olhos, arrumou o cabelo e ficou olhando de uma janela do palácio. Então Jeú passou pelo portão, ela gritou: como vais ir, assassino do meu senhor? Ele ergueu os olhos para a janela e gritou: quem de vocês está do meu lado? 2 dos 3 oficiais olharam para ele. Então Jeú ordenou: joguem essa mulher para baixo. Eles a jogaram e o sangue dela espirrou na parede e nos cavalos, e Jeú a atropelou. Jeú entrou, comeu, bebeu e ordenou: peguem aquela maldita e sepultem-na. Afinal, era filha do rei. Mas quando foram sepultá-la, só encontraram o crânio, os pés e as mãos. Então voltaram e contaram isso a Jeú, que disse: cumpriu-se a palavra do Senhor anunciada por meio do profeta Elias, o tesbita. Num terreno em Jezreel, cães devorarão a carne de Jezabel. Irmãos, por que isso acontece? Aqui é a confirmação de que pecado bom é pecado resolvido na cruz. E não importa quanto tempo passa, o pecado, ele vai ao encontro de quem o faz. Vamos ver o capítulo 10, no versículo 1, diz assim: ora, viviam em Samaria 70 descendentes de Acabe. Jeú escreveu uma carta, enviou a Samaria, aos líderes das cidades, às autoridades e aos tutores dos descendentes de Acabe, e a carta dizia, daí deixa eu dizer o que aconteceu. Acabe disse: olha, se vocês querem, ou melhor, Jeú disse: vocês querem me servir, mandem a cabeça de todos os filhos de Acabe aqui para mim. E no versículo 7 diz assim: logo que receberam a carta, decapitaram todos os 70, colocaram as cabeças em cestos e enviaram a Jeú em Jezreel. Não valeu de nada toda a maldade, todo o pecado, toda a empáfia, todo o orgulho, toda a vaidade, toda a perseguição de Acabe e Jezabel contra o povo de Deus. A pior besteira que uma pessoa faz é perseguir o povo de Deus. A pior besteira que uma pessoa faz é perseguir a família de Deus. A pior besteira que alguém faz é perseguir o servo de Deus, a serva de Deus. Perseguir as famílias que pertencem a Deus. Porque nós temos um Deus que é justo. Ele é todo amoroso. Mas também a Bíblia diz que ele é fogo consumidor. E a palavra de Deus diz assim, que dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E diz também, de Deus não se zomba. Deus não se deixa escarnecer.
aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. Tanto tempo antes, né? Deus fala para Elias, que Elias estava deprimido, né? Elias estava escondido na caverna, e Deus diz, se levanta aí, unja Jeú, eu tenho uma missão para ele. Era esta: vingar toda a perseguição que foi feita contra o povo de Deus. Nós que somos mais velhos, nós vivemos no tempo da antiga União Soviética ainda, né? Hoje, né, Vicente? E lá houve muita perseguição, muita morte. Lá a igreja precisava se reunir nos cemitérios, nos sepulcros. E o dirigente da igreja tinha que dizer, cantem mais baixinho, porque senão os soldados escutam e vêm e matam todo mundo. Isso está acontecendo hoje na China. A igreja escondida no meio do mato, porque não há liberdade religiosa. E no Brasil está acontecendo o quê? Leis para mudar tentativa de fazer leis para mudar a Bíblia, para alterar a palavra de Deus. Pastores presos, perseguição, tentativa de implantação de uma agenda satânica. Mas uma coisa, a palavra de Deus nos dá convicção: podem perseguir, quanto mais perseguirem, o Deus Todo-Poderoso está ali vendo e já providenciando a resposta, a altura do pecado que cometerem contra o povo de Deus. Por isso que o povo de Deus tem que ser firme, mesmo diante da morte, não amar a própria vida, mas ter o testemunho de Jesus nos lábios e no procedimento. No livro de Apocalipse diz assim: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram, porque mesmo diante da morte não amaram a própria vida, mas se entregaram. Quando João pergunta, quem são estes com vestes brancas? Estes são aqueles mártires que vêm da grande tribulação. Porque não vingas o sangue desses mártires? Por quê? Deus responde, diz assim: tem mais alguns ainda que vão morrer. Mas chegando ali naquele ponto final, no limite, Deus vem. E os inimigos serão derrotados. E o povo de Deus será vingado. É assim. Nós já encontramos esse exemplo no Antigo Testamento. Né? Por quê? Deus às vezes levanta homens como estes para proceder o seu juízo punitivo. Mas também Deus muitas vezes levanta para um juízo pedagógico. O que é um juízo pedagógico? Lembra quando nós estamos estudando o exílio, né? E Deus levanta Ciro, Deus levanta Nabucodonosor, Deus levanta Artaxerxes, Xerxes, lembram disso? E o povo vai para o exílio. Só que quando eles voltam do exílio, eles nunca mais caíram no pecado da idolatria. Às vezes Deus nos permite na vida da gente passar por dores e sofrimentos. É a soberania de Deus. Mas o que a Bíblia diz? Vamos ver lá em Tiago. Olha só o que diz lá, que bonito, né? Tiago, no capítulo 1.
diz assim, no versículo 2: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Por quê? Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A perseverança, irmãos, ela só vem como resultado, muitas vezes, de momentos difíceis na vida. Diz assim, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Alegria nas provações, Deus permite. Por quê? Porque Ele nos ama. É uma ação pedagógica. Como houve no povo de Israel, que 70 anos os ajudou a se livrar daquela praga da idolatria, e nunca mais se dobraram a Baal. Às vezes na vida da gente, existem momentos difíceis, e nós pensamos, será que Deus nos abandonou? Deus, né? Por que Ele nos permite isso? A palavra diz, fique contente, alegre-se com as perseguições, porque Deus está te moldando. Hoje não gosta muito dessa pregação, né? De Deus está nos moldando, mas no tempo do Vicente, a gente cantava sobre o barro, né, Vicente? Dizia assim, como é que é aquele cântico do barro? Quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida. Será que dói? E faz-a de novo. Esse quebrar é dolorido, mas o resultado é glorioso. Deus permite, porque nos ama. Essa pregação de hoje em dia, né, que você é o melhor, vai dar tudo certo, né? Deus está aí para te dar tudo que você precisa, né, para te afagar. O Deus que ama, Ele disciplina. E a palavra de Deus diz que se você estiver sem disciplina, você não é filho. Mas se Deus o disciplinar, é porque você é filho. Porque o pai disciplina o filho que ele ama. E ele vai modelando esse filho, educando. Então, muitas vezes o juízo, ele é também pedagógico. Foi pedagógico para aquele povo. E também o juízo é um juízo, Deus move as circunstâncias, porque existe um juízo que a gente chama, na teologia, de juízo necessário para a manutenção da santidade de Deus. Porque Deus, irmãos, e nós vamos encerrar com essa palavra, Deus, Ele tem um limite. Sabe? Às vezes a gente fala assim, Deus é paciencioso, e é verdade. Deus é longânimo porque não quer que ninguém se perca, e é verdade. Mas a palavra de Deus diz que a ira de Deus, ela é como o vinho que é colocado dentro de uma taça, e vai sendo colocado ali, vai sendo colocado e colocado. Mas quando transborda, daí acabou. Daí a coisa complica. Nós encontramos esse preceito em Gênesis, vamos abrir lá, Gênesis no capítulo 15, quando Deus fala com Abraão, Deus diz uma coisa interessante para Abraão, Ele diz assim, olha, os seus descendentes vão ficar 400 anos no cativeiro lá no Egito, tá? Sabe por quê?
Porque a terra que eu vou dar para os seus descendentes, eu tenho que esperar o povo chegar num estado tal que o cálice transborde. Daí eu solto lá o povo do Egito, e esse povo virá para fazer o quê? Justiça neste lugar. Vamos ler no capítulo 15 de Gênesis, no versículo... vamos ler a partir do 13. Diz assim, Deus falando com Abraão: então o Senhor lhe disse, saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhe pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. A maldade dos amorreus não tinha chegado naquele ponto de transbordar o cálice. E Deus, na sua paciência, esperou. Mas quando aquele povo pecou até não poder mais, já estava corrompido, Deus liberta o povo do Egito, e aquele povo vem como exército de Deus em juízo contra aquelas nações ímpias e conquistam a terra. Existe um cálice de tolerância, e isso também é verdade para a nossa vida, sabe? Às vezes o que acontece é que a gente vai pecando, né? Porque nós pecamos, somos pecadores. A Bíblia diz que não é para pecar, mas se pecar, a gente tem que confessar e recorrer a Jesus, pedindo perdão. Por isso que nós temos a ceia todos os meses, para que a gente venha aqui, relembre do perdão que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Mas a gente é descuidado, a gente negligencia a casa de Deus, negligencia a oração, negligencia a comunhão, e vai, parece que nada está acontecendo, que o cálice está enchendo. E uma hora entorna. E daí? Daí a coisa complica. Daí você vai correr atrás do prejuízo. Daí vem gente desesperada para o pastor orar. Desesperada para tentar recuperar todo aquele período de negligência. A palavra de Deus, ela diz que o pecado, uma hora nos alcança. O nosso pecado, as consequências. Vamos abrir lá em Números 32, 23. Número 32, versículo 23, todos encontraram? Diz assim: mas se vocês não fizerem isso, estarão pecando contra o Senhor, e estejam certos de que vocês não escaparão do pecado cometido. Tem uma versão que diz o pecado cometido, suas consequências virão contra você. Saber que o vosso pecado vos há de achar. Essa tradução, né? O vosso pecado vos há de achar. É o transbordar. Por isso que nós precisamos resolver
as coisas enquanto estamos no caminho. Vamos ler ainda Provérbios 5, 22. Diz assim: as maldades do ímpio o prendem, ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Pecado amarra, prende, oprime e te alcança. Qual a solução disso tudo? Nós vimos na família de Acabe que não adiantou fazer tudo aquilo, que Deus os atingiu através de Jeú. Jezabel comida por cães. Acabe tendo o seu filho, sangue derramado na vinha de Nabote. Como que nós podemos resolver isso? É bem simples. Se você reconhecer o seu pecado, olhar para a cruz, com o coração arrependido e contrito, e confessar os seus pecados, a palavra de Deus diz o quê? Se confessarmos os nossos pecados, Ele, aquele que morreu por nós, é fiel e justo para nos perdoar o pecado, nos limpar, né? Absolutamente, totalmente. Em Apocalipse diz assim: bem-aventurado, feliz é aquele que tem as suas vestes lavadas e branqueadas no sangue do Cordeiro. Não existe outra solução para o pecado, a não ser o sangue do Cordeiro. Por quê? Porque o Criador de todo o universo, Jesus, a Bíblia diz lá em Hebreus que Ele é o Criador e o sustentador de todas as coisas. Ele que fez o sol, Ele se humilhou e se fez homem. Então olha a desproporção do Criador do universo nascer aqui como um bebê humano, cresceu aqui, não cometeu pecado, foi morto como um maldito na cruz, para que a dimensão do perdão dele fosse absoluta, efetiva naquele que crê. Se você crer, será limpo. E o pecado será como se não tivesse existido. A Bíblia diz que aprove a Deus fazer de Jesus pecado no nosso lugar. E Jesus nos limpa de tal forma que o nosso pecado é jogado, segundo o livro de Isaías, no mar do esquecimento. E nós somos tratados por Deus como justos mediante esse perdão. Feche seus olhos neste momento. Eu queria saber se você já tratou com Jesus dos seus pecados. Se você já chegou para Ele humildemente e disse: olha, Senhor, eu sei que eu não valho nada, porque eu sou pecador, mas eu sei que o Senhor morreu por mim. E hoje eu confesso meu pecado e peço a purificação do teu sangue sobre a minha vida. Que tudo que eu já fiz de errado seja apagado da minha vida. E que o meu futuro todo esteja nas tuas mãos. Entregue seu coração ao Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado porque em Cristo nós temos o pleno perdão dos nossos pecados. Obrigado porque nós temos esses exemplos bíblicos de que não se brinca com o Senhor.
Acabe e Jezabel brincaram, agiram contra a tua santidade e contra o teu povo. E nós vimos o que aconteceu. Nós nos colocamos nas tuas mãos porque sabemos que em ti somos guardados, ó Deus. Pedimos a tua bênção sobre todo o teu povo e a proteção do Senhor, o perdão dos pecados, aqueles que arrependidos se aproximam de ti. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós temos visitantes, sejam muito bem-vindos aqui. Como é que é o nome da senhora? Robiana. Laura e Israel, meu xará. Olha só. Prazer, Israel. Tudo bom? Tudo certo. Acho que é a primeira vez que eu conheço um Israel que não seja numa sala do Enem. É a primeira vez. Então, prazer ter os irmãos congregando conosco aqui, e as portas estão sempre abertas para estarem aqui adorando esse Senhor maravilhoso a quem nós servimos nessa noite e durante a semana. O culto ao Senhor não acaba aqui, não acaba agora. Esse culto se estende daqui para toda a eternidade, e glória a Deus por isso. Quem veio preparado para os dízimos e ofertas poderá fazer naquela caixa marrom ali, no gasofilácio. E os avisos da semana: sexta-feira teremos culto de oração às 6h30, culto de oração, e nos sábados nós temos o ensaio, como sempre acontece, às 6 horas, e às 7 horas estudo bíblico, onde estamos passando pelo livro de Esdras. Eu sempre confundo Esdras com Neemias, porque na Bíblia, na Tanakh, na Bíblia hebraica, não tem certas divisões, não tem primeira reis, segunda reis, tem reis, tem crônicas, tem Esdras e Neemias, que é o mesmo livro, eu me confundo, mas é Esdras. Tá? Estudando sobre um homem que dedicou e pôs em seu coração a vontade, o desejo de aprender e de seguir e de ensinar a palavra de Deus. Isso é muito lindo. Esse é um desejo que eu tenho também, um desejo que o pastor, eu creio que tem também, deve ser o desejo dos irmãos também. Aceito agora.
Vamos nos colocar em pé. Senhor nosso Deus, Tua palavra diz que os anjos são enviados pelo Senhor para agir mediante a sua ordem em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Pedimos então que o Senhor esteja mandando os seus exércitos, protegendo todo o teu povo, protegendo cada família da tua igreja, Deus. Porque sabemos que já temos no nosso ser o Espírito Santo que nos foi dado. Sabemos que temos a salvação em Cristo, mas também sabemos da proteção do Senhor no dia a dia. Pedimos que o Senhor esteja guardando, esteja abençoando, Senhor, no trabalho, abençoando nos estudos, abençoando em cada atividade, ó Deus, cada participante, cada membro da tua casa. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós agora e para todos sempre. Amém. Dê um abraço no seu irmão e que Deus abençoe a todos.